Olá, essa é a apresentação da atividade final da disciplina de Sistemas Embarcados, onde, como última atividade, tínhamos que desenvolver o projeto do console V2, utilizando o STM32 e as metas, que seriam as condições necessárias para o aceite dessa atividade, são os requisitos. Teríamos que desenvolver um pequeno jogo, um pequeno console que teria que utilizar obrigatoriamente um dos microcontroladores STM32 da família F1 ou F4. Tínhamos que, juntamente com isso, desenvolver a montagem do circuito em si, um protoboard, e acompanhado disso tínhamos que desenvolver um projeto de uma PCB para abrigar todas essas soluções. E além disso, ela tinha que conter um jogo de testes. Quanto a isso, vou focar inicialmente sobre o firmware, as decisões de firmware. Para esse projeto, eu optei por utilizar três componentes principais: um display SSD 1306, um MPU 6050, que é um giroscópio, I2C, que é um giroscópio e acelerômetro, e o microcontrolador STM32F1, conhecido como Bluepill. E aí, para a implementação, eu encontrei algumas bibliotecas que já implementavam as funcionalidades do MPU 6050 e do display. E como decisão de projeto, eu resolvi utilizar uma abordagem utilizando DMA, porque como grande parte do processamento do jogo é feito pelo display, e isso acaba consumindo muito processamento, eu acabei utilizando DMA para que o MPU fique apenas cuspindo as informações e enviando para o STM, sem a necessidade de que ele fique fazendo inpulling, verificando o estado, para que ele se dedique basicamente apenas a rodar o jogo. Então, eu utilizei justamente o uso do DMA para isso. O uso do DMA, os controles do jogo. Para que se fazer o controle, você utiliza a inclinação, utilizando o acelerômetro. Basta inclinar o eixo Y rotacionando no sentido horário ou anti-horário, fazendo assim que se mova, com que a nave se mova no jogo. Mais à frente eu vou exibir o projeto em execução, aí será possível verificar isso. Outro ponto é a questão dos projéteis. Eles são a cada 10 frames eu disparo um projétil e implementei uma lógica de colisão. De código e dos componentes é isso. A performance. Quanto à performance do jogo, ele tem um frame rate de 10 a 15, que varia. Tem um FPS, tem uma velocidade de 2C de 100 kHz, e a latência é de 10 a 20 milissegundos, ou seja, quando você faz um movimento físico, se você rotaciona para sentido horário ou anti-horário, demora entre 10 e 20 milissegundos para que aconteça de fato no jogo. E o consumo ele é baixo, graças justamente à questão do uso das interrupções e do DMA. Algumas implementações para suavizar o acelerômetro foi o filtro de calma, e uma melhoria possível no futuro é a adição de um buzzer com PWM para que tenhamos áudio no jogo. No momento não existe. Essa é a implementação, as decisões do projeto do firmware, e a seguir vocês podem ver o projeto em execução. Partindo para o hardware, para o desenvolvimento da PCB,
O software que utilizamos foi o que eu utilizei, foi o KiCad, e os componentes, como já foi falado, né, um STM32 Bluepill, um sensor MPU 6050 e um periférico que é o display. E aí, sabendo que essa placa vai ser usinada no CNC, aqui são algumas das características, das limitações, restrições da CNC, que foi importante principalmente no desenvolvimento do layout, que é como a largura mínima da trilha, o anel de cobre, que também tem uma largura mínima, a própria furação, que também tem as limitações das brocas disponíveis na CNC. E aí, para o desenvolvimento, a primeira etapa foi desenvolver o esquemático, onde ele contém aqui o display com suas conexões GND, VCC, SDA e SCL. Da mesma forma, o MPU também é I2C, e aqui no centro temos o microcontrolador e com as suas conexões de alimentação e as conexões I2C. Foi um esquemático simples. Eu optei por não adicionar aqui uma camada de alimentação também, optando por alimentar diretamente utilizando um cabo micro USB conectado ao micro. Isso para facilitar o desenvolvimento do projeto, para não precisar incluir um módulo aqui de alimentação, mas que é o ideal, né, o próximo passo. Seguindo, tive o desenvolvimento do layout, do rateamento, onde eu tentei deixar o mais próximo possível os componentes para que ele ficasse pequeno. Então temos aqui o MPU, o display e o microcontrolador. Essa aqui foi a abordagem que eu adotei para... E ele é de apenas uma layer. Então é só a layer de cima, deixando bem simples. Então eu só utilizo a layer de cima. Finalmente temos a renderização 3D de como ficará a placa, aqui sendo o microcontrolador, a Bluepill. Esses pads aqui correspondem ao MPU 6050, que ele fica a conectação para lá, e esses pinos aqui será a conexão do display, que ficará a conectação para baixo. Eu conecto aqui e para baixo. E finalmente temos aqui a fabricação dos arquivos. Temos arquivos de fabricação Garber, que são esses. Bem, todas essas informações, bem como os links dos repositórios, podem ser encontrados na descrição da atividade do SIGA. Eu vou adicionar tanto da PCB quanto do firmware.